Conexão direta, hein? Bauru, Sorocaba, governador Tarcísio de Freitas está nesse momento concedendo uma entrevista coletiva. Estamos abrindo aí, ó. Governador Tarcísio de Freitas falando. Vamos lá. Temos o Hospital de Tapetininga, que já está em obra, começou a obra, são 250 leitos, 245 milhões de reais. Então, isso aí para reforçar a saúde, além da entrega de recursos fundo a fundo. Em convênios assinados com os municípios, 238 milhões de reais. A gente também está entregando aí recursos para recuperação de escolas. Hoje a gente inaugura uma escola em Itu, inaugura uma ETEC amanhã em Boituva. A gente tem inauguração de rodovias importantes, né? Complexos viários como o complexo de Botucatu. A gente também vai estar em Bofete e Anhembi para entregar a rodovia. Vamos visitar a obra da duplicação da Lívio, que é uma obra importante. E a ideia é que no ano que vem a gente esteja com essa duplicação pronta e vamos iniciar a obra da Bugiro Nacal, a duplicação da Bugiro. Está ali o prefeito Mário de Biúna, para que a gente comece em setembro e ano que vem, em junho do ano que vem, metade do ano que vem, a gente possa estar com a Bugiro Nacal, que é um sonho aí de muito tempo, também concluído. Temos o trem intercidade Sorocaba-São Paulo, que a ideia é fazer a licitação no último trimestre desse ano, com a assinatura do contrato no ano que vem. São 12 bilhões de reais de investimento. Entregamos equipamentos para a Defesa Civil. Enfim, a ideia então é conversar aí com as prefeituras, entregar os recursos, trazer investimento, mostrar aí a presença do Estado e ver em loco aquilo que o Estado está fazendo, ver as obras, como a gente vai ver, né? Hoje tem a inauguração da escola em Itu, nós vamos entregar os leitos dos hospitais, tanto em Itu quanto aqui em Sorocaba, vamos ver a ETEC de Boituva, tem as rodovias, então tem uma agenda aí bastante extensa, que termina no sábado, com as formaturas do Caminho da Capacitação. A gente está com as carretas do Caminho da Capacitação aqui na região, oferecendo esses cursos gratuitos, de curta duração, são cursos de 2 semanas, e a nossa ideia é garantir a empregabilidade. Então a pessoa ter a formação profissional, muitas vezes é o primeiro diploma que a pessoa tem. No sábado nós temos formatura em Biúna, nós temos formatura em Itu, né? E estamos aí, vamos proporcionar essa formação profissional e essa integração também com o mercado de trabalho. Então essa agenda começando hoje, indo até sábado aqui na região. Aqui, de investimento na saúde, a gente está falando de 317 milhões de reais. Quando somos repasses fundo a fundo, aquilo que vai ser investido no Hospital Regional de Sorocaba, no Adib Jatene, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, na Santa Casa de Sorocaba e mais no Hospital de Tapetininga. O governador está tentando ouvir uma entrevista coletiva, né? Bom, vamos lá. Mais uma resposta. Esses prazos são os prazos do trem Campinas-São Paulo, né? Que começa a obra ano que vem, em 29 a gente começa a operar o serviço do trem parador, daquele municipal, né? Que vai sair de Campinas, parar em Valinhos, Vinhedo, Louveira, depois para Jundiaí e assume o trajeto da linha 7, em 31 a gente tem o expresso. Isso também vai acontecer no Sorocaba-São Paulo, a gente vai ter 2 serviços, um serviço parador, né, que vai parar em Brigadeiro Tobias, São Roque, Amador Bueno, até chegar lá na estação Água Branca, e tem o serviço expresso, que é saindo de Sorocaba chegando em São Paulo, sem interrupção, o trajeto vai ser feito em 60 minutos. A previsão é que a gente assine contrato ano que vem e a gente tem uma previsão de 8 anos de obra, então ele começaria a funcionar em 2034, obviamente, a gente tem todo o interesse e é sempre possível antecipar esse cronograma. Governador, boa tarde. Mais uma pergunta, então, para o governador Tarcísio de Freitas. Essa acho que dá para ouvir, hein? Uma expectativa aí de quando ela será inaugurada. Conversei com a deputada Maria Câmara e ela disse que a prefeitura... Está um pouco mais difícil de ouvir o áudio, mas é o governador falando a respeito de melhorias diversas. Essa coisa é documental agora, né? A obra praticamente pronta, então agora no início do segundo semestre a gente vai ter condição de entregar a clínica. Segundo semestre? Isso. Tá aí. É uma enxurrada de perguntas, né, governador? E aí, obviamente, ele está falando aqui, enfim, de investimentos não só na região de Sorocaba, falou de outros, como por exemplo na região de Campinas. Em Boituva a gente vai entregar 186 apartamentos que já ficaram prontos, né? Então compõe aí o nosso programa habitacional. A gente fez a liberação aqui também de alguns imóveis importantes, então são 530 casas em Porto Feliz, é a maior jornada de construção de casas em Porto Feliz que a gente conhece, né? Também em Jumirim a gente vai construir lá 58 unidades e autorizamos mais 144 em São Roque. Então quase 1000 habitações, somando todas aqui para a região, mas que se integram a
esse programa de moradia, que é o maior da história do estado de São Paulo. Aqui a gente vai investir nesse programa agora 50 milhões de reais, praticamente 50 milhões de reais para entregar essas residências, mas a gente já entregou no estado 61 mil unidades, a gente está com 110 mil em obra nesse momento e autorizando mais 52 mil. Então, correndo bastante e hoje aqui contemplando a região com mais 1.000 unidades. Olha, uma quantidade imensa de boas notícias, hein? Para as cidades aqui da nossa região. Vamos ver se dá para ouvir a pergunta, ó. É difícil, é um pouco mais difícil, né? De ouvir. Não, vamos lá. No perímetro urbano mais uma boa notícia, quer ver? Da cidade de Sorocaba não vão ter mais. Então, aqueles 4 pórticos que tinham, né, que ia pegar Charuri, que ia pegar a Raposo dentro do perímetro urbano de Sorocaba, eram 4 pórticos, 4 não vão existir. O que nós temos é a substituição de algumas praças de pedágio por pórticos. Então, vamos lá, você tem Praça de Araçoiaba, vai deixar de ter a praça, vai ter o pórtico. O pórtico substitui a praça. A mesma coisa chegando em Itu, mesma coisa chegando ao Alumínio. Então vamos pegar, a gente tinha uma praça de pedágio que era R$ 12,60, caiu para R$ 9,90, que ficava no meio da cidade de Alumínio. Dividia a cidade em 2, tinha até o bairro do pedágio. Então, na verdade, você vai separar, você vai ter um pórtico antes, um pórtico depois, um de R$ 3,76 e o outro depois de Alumínio de R$ 1,28. E, obviamente, tem os trechos novos que estão sendo recuperados, que após os trabalhos iniciais, eles vão receber os pórticos, né? Então, o pórtico só vem depois que a rodovia é recuperada. E aí tem uma programação de investimentos para que eles sejam instalados. Então, você tem instalações a partir de outubro de 25, depois de 26 e tem pórticos que vão ser instalados em 27. E outra coisa que as pessoas ficam muito presas à questão do pórtico, vai ter tantos pórticos. O que a gente tem que olhar é quanto é que fica o custo da viagem, porque a maioria dos deslocamentos vão cair de preço. Então vamos pegar, por exemplo, você sai de Araçoiaba, passa por Sorocaba e vai até Alumínio. Antes você ia passar numa praça de pedágio de R$ 5,30 e depois você ia ter a praça de pedágio de R$ 12,60 em Alumínio. Então se eu fizesse uma ida e volta, você ia pagar R$ 23,20. Hoje, né, depois da assinatura do contrato, o pedágio já caiu de preço. Então aquela praça que era R$ 5,30 caiu para R$ 4,20. Aquela praça que era R$ 12,60 caiu para R$ 9,90. E aí essa praça deixa de existir, você vai passar a ter uma de R$ 3,76 e outra só entre Alumínio e Mairique, que vai ser de R$ 1,28. Isso significa que o trajeto, quando você sai fazendo o meu percurso, Araçoiaba, passando por Sorocaba e indo no Alumínio, vai sair R$ 15,74. Então você sai de R$ 23,20 e vai pagar R$ 15. Então o número de pórticos não importa, o que importa é quanto você vai pagar no trajeto, você vai pagar menos. Que a ideia é trabalhar com a ideia de justiça tarifária. Então, esses pórticos, eles substituem praça, que às vezes as pessoas acham, vai ter praça e pórtico. Não, a praça deixa de existir, não vai ter mais praça. O pórtico vai entrar em operação quando a praça deixar de existir. Então essa é a ideia. Tá aí uma notícia muito bem, assim, delineada, né? Muito bem explicada pelo governador. A questão da justiça tarifária. Dois movimentos agora. A gente aumentou o fundo garantidor para poder dar crédito para as empresas. Então a gente vai liberar uma linha de crédito com juros subsidiados. A gente está falando de uma taxa de juros de 0,27 ao mês, mais IPCA, com 1 ano de carência e 6 anos para pagar. Né? Então a nossa ideia é dar suporte para as empresas que vão precisar de recursos nesse momento. E a gente vai fazer uma grande liberação de crédito CMS acumulado. Como os créditos são acumulados geralmente pelos exportadores, a nossa ideia é fazer essa liberação. Vamos começar com R$ 1 bilhão, podendo também evoluir e chegar a um valor maior. Isso a gente está também estudando outras medidas. E a gente não deixou de fazer conversas, né, com parlamentares americanos, com empresas americanas, tentando achar um caminho de interlocução para ajudar a ter aí um bom desfecho, porque a gente sabe quanto essas tarifas vão ser prejudiciais para as nossas empresas, para os nossos produtores rurais. Pegar, por exemplo, cada container que sai de São Paulo, do Porto de Santos, em direção aos Estados Unidos, tem um blend lá, tem uma mistura de uma série de pequenos produtores ali que estão embarcando a sua produção. Que a gente está falando de produtores que, na maioria das vezes, são cooperados, né? Então, a gente está falando da produção de cooperativas. A gente tem o problema do suco de laranja nosso. Tem toda uma infraestrutura, né, já estabelecida, você não troca essa infraestrutura da noite para o dia. A gente está falando, a gente tem a preocupação com a Embraer, a gente tem uma preocupação com o setor de máquinas e equipamentos, a Caterpillar, que exporta muito, por exemplo, para os Estados Unidos, que está em Piracicaba, enfim. Isso traz uma preocupação muito grande para nós. A gente sabe que é muito ruim para a nossa economia, para as nossas empresas, para os nossos empregos. A gente tem feito simulações, né, a depender
de quanto a gente vai perder de exportações em função dessas tarifas, o quanto isso pode mexer na massa salarial, no PIB, nos empregos, né? E os números são muito ruins. Então a gente vai fazer todo esforço para contrapor esse movimento em termos de negociação e, por outro lado, o esforço que a gente vai fazer agora de imediato, liberação de 1 bi de crédito CMS e a liberação de uma linha de crédito subsidiada para ajudar as empresas que vão passar por dificuldade.